Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em mais uma live feita pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde e a Rede LFG de Ensino. Sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando a nossa convidada dessa noite, doutora Patrícia Iglesias, que estará conosco. Já vou mandar um convite para ela, para que possamos dar início aqui à nossa live desta noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui sobre gestão de resíduos sólidos e saúde durante a pandemia. Essa live é com a doutora Patrícia Iglesias, que estará conosco nesta noite. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui a entrada da nossa convidada, doutora Patrícia Iglesias. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, enquanto a nossa convidada está aqui se preparando para adentrar na nossa live, convidá-la para o primeiro seminário internacional virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde, que vai ocorrer nos próximos dias 11 e 12 de maio. Se você tem interesse, olha, um seminário, aliás, fantástico, veja bem, fantástico, que vai acontecer na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, pelo Planeta Verde. Durante aqui essa transmissão, vou estar falando um pouquinho com você sobre esse evento, que já está disponível lá, planetaverde.org. Você encontra as informações sobre o primeiro seminário internacional do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Temos conferencistas nacionais e internacionais, grandes nomes do direito ambiental estarão conosco. Por exemplo, o ministro Herman Benjamin, do STJ, o ministro Paulo de Tarso Severino, também Ricardo Lorenzetti, ex-ministro e presidente da Suprema Corte Argentina, dentre outros grandes nomes do direito ambiental. Então fica o convite para que você possa aí acompanhar, né? Vou mandar o convite novamente aqui para a nossa convidada. Ok, já disse que está aqui, na rede do Planeta Verde, doutora Patrícia Iglesias. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que alegria tê-los conosco aqui nesta noite, nesta live com um tema fundamental, que é a gestão de resíduos sólidos e saúde durante a pandemia. Vou mandar um convite aqui novamente, vamos ver aqui. E aguardando a doutora Patrícia, para que possamos dar início às nossas discussões nesta noite. Lembrando que temos então o primeiro seminário internacional virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Site planetaverde.org, você encontra as informações. Está disponível também naquela plataforma Simpla, para que você possa acompanhar. Então, isso aqui estamos aguardando. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Nossa equipe já está aqui, aguardando aqui, verificando, para a entrada da doutora Patrícia Iglesias, falando sobre gestão de resíduos sólidos e saúde durante a pandemia. Essa é a discussão desta noite, né? Ok? Vamos ver aqui, já está aqui a nossa convidada dessa noite. Bom, pessoal, também nós temos aqui no mês de setembro, o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, entre os dias 26 e 30 de setembro em São Paulo. O Congresso Brasileiro, a 25ª edição. Então fica o convite em setembro, presencialmente em São Paulo, se tudo correr bem, nós esperamos que sim. É o 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. E na noite de hoje teremos sorteio de entradas, né? De inscrições para o primeiro seminário internacional, que vai ocorrer nas próximas segunda e terça-feira. Na próxima segunda, na próxima terça, temos esse seminário internacional, falando aqui, entre outros, ministro Herman Benjamin, do STJ, ministro Paulo de Tarso, do STJ, Ricardo Lorenzetti, ex-presidente da Suprema Corte da Argentina,
Temos aí também outros professores, Gabriel Vedi, juiz federal, a própria Patrícia Iglesias estará conosco também nesse seminário internacional, Maurício Guetta, do Instituto Socioambiental, e tantos outros nomes do direito estarão conosco nesse primeiro seminário internacional. Fica o convite para que você acesse aí planetaverde.org. Vamos aqui mandar novamente o convite. Aqui. Tô aqui, estamos aqui aguardando a nossa convidada, doutora Patrícia Iglesias. Nossa equipe já deve estar entrando em contato para que possamos aqui dar início, né, às discussões aqui desta noite. Olha, estou mandando mais uma vez. Esteja aqui conosco daqui a alguns instantes. Alguns instantes estaremos com a doutora Patrícia Iglesias. Estamos aqui aguardando agora a entrada da doutora Patrícia Iglesias, que é professora da Universidade de São Paulo. Oh, que ótimo, que ótimo. Olha, seja bem-vinda. Não, tudo tranquilo. Aqui é super tranquilo. O Instagram, doutora Patrícia, dá 1 hora. E você sabe que a gente estoura sempre 1 hora, né? Sempre cai a conexão, porque é tanto assunto aqui. E 5 minutinhos faz uma falta para nós muito grande. Seja bem-vinda. Alegria tê-lo conosco aqui nesta live do Instituto O Direito por um Planeta Verde, que a senhora aí é uma dos grandes nomes do Planeta Verde. Eu estava apresentando como professora da Universidade de São Paulo, da USP, atualmente é presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ex-secretário de Estado e tantos outros predicados que nós poderíamos estar relacionando. Acho que o seu nome fala por si só. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, Fabiana. É um prazer estar com vocês. É a primeira vez que eu participo de uma live. Eu fiquei um pouquinho perdida aqui. Eu peço desculpas, porque eu estava a postos, mas não consegui entrar na hora certa. Muito obrigada. Não. Que bom. Ó, estamos aqui, né? Bom, nosso tema aqui é gestão de resíduos sólidos de saúde durante a pandemia. Então, eu já vou direto aqui numa pergunta para a senhora, doutora Patrícia. Evidentemente que com essa temática nós temos que relacionar aí a questão da pandemia com a questão da gestão de resíduos sólidos, as formas de contágio e, evidentemente, as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, eu queria, num primeiro momento, a sua leitura sobre essa temática e a gente vai abrindo o diálogo aqui durante essa live. Por favor. Certo. Eu acho que esse é um momento muito novo para todos nós, né? Então, não só na área do direito, mas em todas as áreas nós estamos lidando com uma situação nova. E, muito embora seja uma situação nova, a pandemia foi declarada como situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde já no dia 11 de março de 2020. E o nosso estado, então, o Brasil, trouxe um decreto legislativo também no mês de março, colocando a situação como uma situação de calamidade pública. Em sendo calamidade pública, demanda uma série de ações, né? São políticas públicas, como muitas outras com as quais nós trabalhamos de uma forma geral, mas que nos impõem ações mais rápidas, eu diria. Então, até pegando um pouco da experiência do Estado de São Paulo, nós temos trabalhado para ações muito rápidas. A CETESB muda, todo dia nós temos mudanças nas ações que nós estamos tomando em função da situação do dia, da situação da semana, e toda a área ambiental e todo o trabalho com a área ambiental no Estado de São Paulo foi considerado uma área essencial. E, portanto, nós estamos trabalhando. Aqui nós até falamos que estamos trabalhando mais do que no período normal. A OMS trouxe algumas questões que foram indicativas dessa situação de um trabalho mais extensivo e mais rigoroso da nossa parte, não só do direito, mas de todos aqueles que lidam com temas associados a essa situação. Porque é sabido hoje que o contágio do coronavírus pode ocorrer por meio da respiração, como nós estamos ouvindo o tempo todo na mídia, mas também a secreção das pessoas infectadas,
E os estudos, eles são muito discrepantes em termos do ponto de vista de contágio e de tempo de contágio. Então, se, por exemplo, essa secreção está numa superfície, está em outra superfície, quanto tempo, o manuseio com esses objetos. Então, são tantos cuidados que nós temos que tomar, que existem vários comunicados que já vêm desde a Organização Mundial da Saúde, dando indicativos de como o país deve se colocar em relação a essa situação total, né? Orientações, não só do ponto de vista domiciliar, comercial, mas do próprio poder público. E é claro que isso depende também de uma certa atuação preventiva por parte do Estado, mas também precaucional, eu diria, porque nem tudo é tão claro. Os estudos, eles são muitos. Como nós temos visto, são vários estudos, mas com conclusões diferentes. E para nós termos a certeza absoluta, a certeza científica, ainda vai levar um bom tempo. Então, nós teremos que tomar ações antes mesmo de ter essa certeza. Eu acho que esse é o principal quadro geral, em que as ações terão que ser tomadas em antecipação, antes mesmo de que nós tenhamos a certeza científica. Sim, o referencial do princípio da precaução, né, que nós falamos no direito ambiental. A senhora traçou aqui um panorama aí em largas pinceladas. Eu quero aprofundar essa discussão que a senhora trouxe aqui. Fez uma menção à questão do poder público, mas o indivíduo, né, como manter a segurança, manter a saúde durante essa pandemia, e também com relação à questão da gestão dos resíduos sólidos neste momento que nós estamos vivendo. Sim, eu diria que a pandemia, ela traz uma situação já tratada juridicamente e que nós não podemos deixar de lado, que é uma situação de força maior. É uma situação de um evento natural, imprevisto, por assim dizer, porque muito embora nós tenhamos visto a situação em outra parte do mundo, ela chegou muito rapidamente a nós. Eu até coloco aos alunos, né, que quando Beck escreveu sobre a sociedade de risco e tudo aquilo que todos nós da área ambiental estudamos, colocando essas hipóteses de risco e um risco que se espraia muito rapidamente, eu sempre dei aula sobre esse tema, mas esse ano especificamente, quando eu falava desse assunto para os meus alunos no início do semestre, eu tinha vontade de chorar, de pensar que nós estamos vivendo essa situação. Né? Então, essa epidemia, essa pandemia, essa situação de força maior impõe comportamentos também para as pessoas. E do ponto de vista da gestão de resíduos, não é só o que nós vamos fazer no âmbito público, porque é óbvio que nós vamos colocar aqui como CETESB certas recomendações do ponto de vista do Estado, mas as pessoas também vão ter que adotar comportamentos. Por exemplo, o próprio encaminhamento dos resíduos para coleta seletiva. Uma vez que nós vamos ter trabalhadores manuseando esses resíduos sólidos, então há toda uma situação de risco e muitas vezes de perigo em função desses trabalhadores que estarão expostos, né? Recentemente também nós tivemos um estudo publicado na revista Science que coloca muito bem que mais ou menos 2/3 das transmissões da doença são transmissões por pessoas assintomáticas. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito maior do ponto de vista individual, porque se nós estivermos apenas olhando para aquelas pessoas que apresentam sintomas ou estão no hospital ou estão em situações mais graves, nós com certeza deixaremos de lado N hipóteses de pessoas que estão assintomáticas e podem transmitir também o vírus. E aí, obviamente, com resíduos que vão muitas vezes para coleta seletiva, que vão expor pessoas que já são pessoas mais frágeis pela própria natureza, pelo tipo de serviço que elas prestam, né? Não, perfeito. Doutora Patrícia, nós estamos transmitindo ao vivo também para o Facebook, para o YouTube, além aqui do Instagram que nós estamos acompanhando. Então, se você está conosco aqui em qualquer dessas redes sociais,
quer mandar uma pergunta específica para a doutora Patrícia, pode encaminhar. Eu estou aqui com o computador na frente, a nossa equipe encaminha a pergunta, e aí eu formulo para a doutora Patrícia. A senhora fez menção, hoje eu estava você acompanhando, eu moro no interior de Minas Gerais, mas na divisa com São Paulo. Eu costumo dizer aqui que eu estou a 10 quilômetros da divisa. Eu estou vendo que muitos municípios aqui do estado de São Paulo, o estado vizinho meu aqui, adotaram a questão das máscaras e tudo. Mas, por outro lado, nós estamos acompanhando também nos meios de comunicação os hospitais de campanha. Você tem o de Ibirapuera, em São Paulo, que é referenciado nacionalmente sempre. Qual o trabalho da CETESB com relação a isso? Os cuidados com esses hospitais de campanha, em São Paulo especificamente, em especial pelo órgão ambiental que a senhora preside. Afinal, temos aí a gestão dos resíduos de saúde, né? Sim, sem dúvida. Essa foi uma grande preocupação da CETESB como órgão ambiental, porque além de termos ali os resíduos hospitalares de uma forma geral, nós já temos o conhecimento do problema da transmissibilidade dessa doença. Então, esses hospitais de campanha, eles são hospitais licenciados pela CETESB. Nós temos um procedimento de licenciamento para os hospitais de campanha e impomos algumas condicionantes nessa licença, né? Então, temos as duas primeiras fases juntas e depois a licença de operação. É claro que o órgão ambiental, nesse momento, também tem que ser sensível ao problema da necessidade da licença, porque nós estamos lidando com uma questão de saúde pública, uma questão bastante sensível. As pessoas não podem ficar sem um lugar para o tratamento. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, garantir a questão da saúde e garantir a eficiência na destinação desses resíduos. Então, as nossas licenças, elas levam em consideração tanto a questão dos equipamentos que esse hospital tem, então, por exemplo, equipamentos de queima de combustível, se houver, o que deve ser feito, né? Proíbem o lançamento dos efluentes líquidos em galerias, tratam a questão dos resíduos de esgoto desses hospitais e como eles devem ser tratados nos termos da lei. Tratam também os próprios resíduos e a destinação dos resíduos de acordo com a resolução CONAMA, que é a 358. A destinação dos resíduos deve ser aprovada pela CETESB, então a CETESB acompanha também a destinação e a disposição final dos resíduos, e também a CETESB acompanha a questão da desmobilização ao final desse período de operação dos hospitais de campanha. Então, aqui no caso do município de São Paulo, nós temos 5 hospitais licenciados hoje, que são o Ibirapuera, né? Melhor, são 4. O Ibirapuera, o Emiboi Mirim, são 2 alas do Hospital Anhembi são 5, e o Pacaembu. Esses são os de São Paulo. E assim nós vamos acompanhando. Mas nós tivemos uma demanda muito grande também para outros temas. Então, por exemplo, crematórios e cemitérios, né? Tudo isso nós temos acompanhado e a demanda tem sido grande em função, infelizmente, da quantidade de mortes que nós temos vivido durante esse período da pandemia. Tá, perfeito. Doutora Patrícia, já chegou uma pergunta, que chegaram várias, na verdade. Eu vou pedir para a nossa equipe me encaminhar aqui pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui, até a senhora já mencionou, da Sandra Boss, que ela vai falar qual a responsabilidade do poder público para recolher os resíduos domésticos de saúde no período da pandemia. Eu acho que pode ser uma derivação da sua pergunta. Vou passar para ela, depois eu volto aqui para falar da questão dos catadores, que é uma outra pergunta que já surgiu aqui com relação a essa temática. Basicamente, então, a pergunta da Sandra Boss, a responsabilidade dos resíduos domésticos de saúde. Pois é, a nossa preocupação do ponto de vista dos resíduos em geral, né, é levar em conta que nós não podemos destinar esses resíduos para a reciclagem. Então, se há pessoas com suspeita de Covid, com Covid confirmada, é importante que esses resíduos eles sejam colocados, e a recomendação tem sido em 2 sacos, e junto com os resíduos, na verdade, que seriam os rejeitos, aqueles que vão de fato para o aterro e que não vão ser manuseados. Porque nós temos uma dificuldade no que diz respeito às cooperativas e aos catadores, que nem todos estão com os equipamentos de segurança.
Então, os EPIs, né, aquilo que é necessário para manter a sua segurança. Se isso não é possível e não é muito bem coordenado pelo município, é preferível que nem haja essa coleta seletiva nesse momento, porque não podemos expor essas pessoas que já são pessoas vulneráveis ao risco de contágio. Então, a ideia é que esses resíduos domiciliares, eles sejam assim separados, colocados em 2 sacos fechados e sejam enviados, sim, na coleta, mas para aqueles resíduos que são tecnicamente chamados de rejeitos, né, que irão para os aterros, de forma que não haja esse contato direto com esses rejeitos e não haja contaminação. Também é importante que o município, ao fazer a sua gestão, dê materiais adequados para quem trabalha nessa área, ou então os seus concessionários, porque há sim um risco maior nesse período, dado que eu mencionei que muita gente vai estar assintomática. Então, nós não conseguimos controlar, né, se esses resíduos podem ou não ter algum tipo de contaminação. É um problema sério. Para você ver como é que essa pergunta é instigante, eu tenho outras no mesmo sentido, perguntando aqui com relação se a CETESB vai fiscalizar as empresas referentes aos EPIs, né, para fazer as destinações corretas dos mesmos. E uma pergunta decorrente aqui, que seria um pouco mais à frente, que seria a questão da falta de matéria-prima para a indústria que depende de recicláveis, né, aqui. Vou começar aqui com a pergunta do Marcelo Busato, com relação à fiscalização pela CETESB, com relação aos EPIs. Então, nesse momento que nós estamos recomendando em relação aos próprios EPIs, nós não estamos, porque a CETESB, ela não, vamos dizer assim, ela fiscaliza a parte industrial, tá? Então, a CETESB, ela não faz essa fiscalização dos resíduos domiciliares. Significa dizer o seguinte, que se a pessoa for colocar isso junto com os resíduos domiciliares, eles vão acabar no aterro, propriamente dito. Em regra, quando você faz isso e o município tem a coleta seletiva, eles seriam separados e até iriam para um processo de destinação ambientalmente adequada. Mas neste momento de pandemia, o que nós temos recomendado aos municípios do estado de São Paulo é que é preferível não ter a coleta seletiva e a separação se você não puder garantir a segurança desses trabalhadores, que já são muito vulneráveis. Eu quero aqui colocar um dado que é um dado importante para nós pensarmos, porque eu estou falando de uma realidade que é a realidade de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, eu até peguei os dados aqui para mostrar para vocês, nós temos, do ponto de vista de destinação inadequada de resíduos, 4,5%. Isso aqui é estado de São Paulo. Do ponto de vista de Brasil, nós temos como lixões, eu nem estou falando de aterro controlado, coisa do gênero, nós temos 47,5% de lixões, com dados aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, vocês imaginem a situação fática, real, que nós encontramos em vários locais. Daí porque não compete à CETESB ou ao órgão ambiental desses estados fazer a fiscalização desses resíduos que estão propriamente na coleta das residências, né? O que nós fazemos é a fiscalização da indústria, do processo industrial, de outras atividades que são atinentes à nossa atividade de licenciamento e fiscalização. Por isso que é preciso ter muito cuidado nesse momento. Então, existem algumas recomendações, inclusive de continuidade, do ponto de vista da atividade de separação, e de reciclagem. Entretanto, se isso não estiver muito bem controlado, nós vamos gerar o quê? A contaminação desses catadores. E aí, obviamente, já são pessoas vulneráveis que vão ter muito mais dificuldade do ponto de vista de ter um tratamento, o que vocês já sabem. Então, e se não estiver acontecendo essa efetiva reciclagem, é também importante que o município leve em conta, pelo menos, um auxílio financeiro para a manutenção das pessoas nesse período, porque também existe uma questão econômica envolvida aí. Não sei se ficou claro, né? Inclusive, tinha uma pergunta nesse sentido que a senhora acabou respondendo, a pergunta aqui
do Roberto Golfinho, que tinha feito nesse sentido também, com relação à questão dos catadores, que a senhora acabou aqui de pontuar. Bom, a questão dos lixões é uma questão preocupante, evidentemente, né? Não estou nem falando de aterro, né? Estou falando de lixões, esse desafio que nós temos aqui no país. Bom, eu vou fazer um pequeno break aqui. Doutora Patrícia, nós vamos sortear na sua live aqui 5 inscrições para o primeiro seminário internacional virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de maio, portanto, próxima segunda-feira, próxima terça-feira. A doutora Patrícia, inclusive, é uma das palestrantes, uma das conferencistas desse seminário internacional. Temos o ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, temos o ministro Paulo de Tarso, do STJ, Ricardo Lorenzetti, da Suprema Corte Argentina, foi presidente lá, Gabriel Vedi, tantos outros conferencistas, Maurício Guetta, não estou nem me lembrando aqui agora, o Michael Gerhard, e tantos outros, aqui estão tantos nomes importantes. Então nós vamos sortear, durante esta live aqui, 5 inscrições para esse seminário internacional. Só registrando aqui a presença do Acauí, nosso presidente, que está aqui conosco. Está aqui muitos profissionais e queridos aqui, Tereza Vilac, professores da rede LFG, que eu já vi aqui, o Tércio Trenepou aqui, o Tércio, um tempão que eu não encontro você, fica o meu abraço aqui. Né? Também. O Ilan Presser, que é juiz federal, está conosco, e tantos outros, o professor Morato Leite, que eu já vi aqui se manifestando. Também teremos aqui no seminário a Cristina Voigt, né, que é da Universidade de Oslo, que teve já no Planeta Verde. Então fica o convite. Nós temos nos dias 11 e 12 de maio o seminário internacional. Porque, na verdade, né, todas essas nossas caixinhas, né, elas têm uma certa relação. Essa é a beleza da área do direito. Nós podemos pesquisar e, ao mesmo tempo, aplicar o direito. Por isso que eu gosto tanto da área pública, porque aquilo que nós estamos pesquisando na universidade, nós procuramos colocar na prática nas políticas públicas. Isso me dá uma grande alegria. E veja, nós também temos que pensar isso sob o prisma do direito. Então, é possível pensar em responsabilidades? Na minha visão, sim. Nós temos que pensar em responsabilidades. Primeiro, reconhecendo que se trata de um desastre. Do ponto de vista biológico, eu não digo o acontecimento em si, porque a nossa classificação para desastre ela é muito mais ligada às consequências daquele evento. Então, há aqui uma questão de zoonose que ultrapassou e trouxe do animal para o homem, o problema da doença em si, mas as consequências, essa causalidade natural, por assim dizer, trouxe um problema que abala vários fatores, aspectos humanos, aspectos materiais, aspectos econômicos, de uma forma bastante grave. E, portanto, cabe na nossa classificação de efetivamente de um desastre. As consequências, elas vão atingir a questão da saúde, vão atingir também aspectos antropogênicos, por assim dizer, dentro do nosso contexto atual, e essas consequências vão depender muito das nossas decisões, sejam decisões de ordem pública, sejam decisões de ordem privada. Quando nós aderimos ou não àquela determinação que foi trazida do ponto de vista de um órgão de saúde, do ponto de vista daquilo que o governo determina como uma política que deve ser adotada para preservar outras vidas, né? Então, nós temos consequências como perda de vidas humanas, nós temos consequências do ponto de vista das pessoas que não atendem a ordem de isolamento ou a própria desestabilização social. Por outro lado, como eu cheguei a mencionar no início, aqui nós temos também um elemento que é a força maior, ou seja, é algo que é irresistível.
é algo como fator em si e não como consequência, que nós não poderíamos criar, vamos dizer, uma redoma e nos colocar fora dessa situação. Então, nós temos um elemento natural a ser trabalhado. Esse elemento vai trazer mais ou menos problemas de acordo com as nossas ações ou omissões. Então, ações ou omissões do poder público e ações ou omissões do setor privado poderão gerar responsabilidade ou não, em determinadas circunstâncias. Portanto, que ações foram essas? De que forma elas foram tomadas? E aí, efetivamente, nós vamos lidar, sim, com responsabilidades. Responsabilidades que, a meu ver, estariam ainda numa esfera da responsabilidade subjetiva. Porque nós teríamos que fazer uma aferição do ponto de vista da atuação, daquilo que foi feito ou deixou de ser feito dentro daquelas circunstâncias. Né? É diferente do que nós trabalhamos de uma forma geral, vamos dizer assim, em danos ambientais. Aqui nós poderíamos falar, por exemplo, das hipóteses até do próprio risco, quando uma ação do ponto de vista do governante, do dirigente, aumenta o risco. Cria um risco maior ainda de exposição, cria um risco para a própria sociedade. E nós estamos, sim, falando de serviços públicos essenciais, né? Que estão sujeitos a princípios de segurança, qualidade, regularidade, continuidade, tudo aquilo que deveria estar acontecendo e que muitas vezes não vai poder acontecer em função da pandemia. Então, nós temos uma situação excepcional, ao mesmo tempo, um direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição. Esse direito à saúde, que seria o direito, vamos dizer, de buscar os cuidados, né, em caso de doença, de acesso universal. Eu até peguei aqui o artigo 196 da Constituição, redução do risco de doença, acesso universal e igualitário a serviços para sua promoção, proteção, recuperação. Ou seja, existem, na verdade, caminhos que o direito traz. A própria Anvisa traz uma nota técnica, que é a nota técnica 4 de 2020, que fala no tratamento dos resíduos de pacientes suspeitos ou confirmados e vai estabelecer nos mesmos termos da resolução CONAMA 358 como deve ser feito esse tratamento. Então, se nós levarmos para a questão dos pacientes. E assim vai. Então, nós vamos ter uma série de hipóteses no futuro para falar em responsabilidades. Tá? Inclusive, o que eu falei para vocês, vamos fazer a coleta seletiva? Vamos manter a coleta seletiva? Olha, o município terá que tomar muito cuidado para essa decisão, porque, afinal de contas, se não há como garantir a segurança do ponto de vista daqueles que realizam a atividade, deve-se pensar, né? Se essa atividade deve ou não ser mantida. Então, são alguns aspectos para que nós possamos pensar na área do direito, e eu gosto de trazer essas questões em aberto, porque todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite, estamos pensando direito, né? Estamos querendo ver como o direito vai trazer as soluções para uma situação tão ruim, tão difícil, que nós não esperávamos passar por ela, mas que nós vamos ter que trazer a solução, sim, cada um de nós, né? Estudando e buscando as soluções. Perfeito. Eu até gostaria de tecer comentários, porque claro, nós temos uma série de questões aí decorrentes, mas não vou poder fazer, doutora Patrícia, porque estão chegando as perguntas aqui. E olha, você que quer participar do primeiro seminário virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde, nós temos aqui agora 5 inscrições. Eu vou fazer a pergunta, mas você não vai responder aqui na timeline, não. Você que está no Facebook, que está no YouTube, ou que está conosco aqui no Instagram, você vai responder para o seguinte e-mail: site@planetaverde.org. Novamente, site@planetaverde.org. Qual é a pergunta? O ano de fundação do Instituto O Direito por um Planeta Verde. As 5 primeiras pessoas que mandarem a resposta correta para site@planetaverde.org
ganha aí a sua inscrição para o Seminário Internacional Virtual. Já vi perguntas aqui. Fabiano, é virtual? Sim, é virtual. No caso aqui, você... virtual. Sim, só pode ser, exatamente. É que rolou uma pergunta aqui. Sim, nesse momento, nosso Congresso, o Congresso Brasileiro, foi para o mês de setembro, justamente por isso, de 26 a 30 de setembro, o Congresso Brasileiro, não vou nem dizer a edição, porque senão o pessoal já fica muito próximo da resposta. É verdade. Né? Sim, então, exato. Fica. Exatamente. As 5 primeiras pessoas, daqui a pouquinho, a nossa equipe manda aqui os ganhadores, é virtual, só lá no Simpla. No Simpla tem lá a divulgação, ou vai lá, planetaverde.org. Também no nosso Instagram, planetaverde.org, estão todas as informações para que você possa se inscrever. Olha, um seminário com grandes nomes. Dá uma olhadinha, você vai ficar surpreso. Eu diria que, acho que não há nenhum evento ambiental no país, eu diria até mais, como esse que será realizado agora, segunda e terça-feira próximos. É um evento fantástico, não há similar, tanto é que tem o apoio das principais instituições do país, diante da relevância, da importância das discussões sobre a Covid-19 e o direito ambiental. Bom, estão surgindo perguntas aqui, doutora Patrícia, várias. Eu vou fazer um link aqui, a pergunta do Cláudio Franzolin, que era até uma questão que eu ia perguntar sobre a responsabilidade compartilhada, logística reversa, e ele vai e já pergunta. Então, vamos fazer um link aqui. O Cláudio Franzolin vai dizer como fica a responsabilidade compartilhada em período de pandemia, considerando que há estruturas diferentes nas empresas. Essa pergunta aqui do Cláudio. Depois temos umas 4 ou 5 aqui ainda na minha frente aqui, mas sempre de resíduos. Estamos falando de direito, o pessoal volta com o resíduo, então vamos focar em resíduos, na gestão. Na verdade, a responsabilidade compartilhada, né, só trazendo um pouco o conceito novamente, ela traz aquela ideia da responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, que muda o conceito tradicional de desenvolver o produto, colocar no mercado e entregar ao consumidor. Hoje, nós temos uma responsabilidade que se espraia até a disposição final, seja do produto pós-utilizado, seja do resíduo daquele produto. E essa responsabilidade cria aquilo que nós chamamos de cadeias de responsáveis, né? São responsabilidades individualizadas, responsabilidades encadeadas e traz também o conceito tão falado e que nós tentamos aplicar, né, efetivamente, que é a chamada logística reversa. Exatamente essa ideia de que haja procedimentos que viabilizem o retorno desses produtos e desses resíduos aos próprios fabricantes, de forma que eles, pegando aqueles produtos reunidos ou devolvidos, deem a destinação ambientalmente adequada. Realmente, como foi colocado na pergunta, existem sistemas diferentes. A própria lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe uma previsão de que haveria uma prioridade para a inserção dos catadores. Então, algumas empresas e algumas associações e setores adotaram sistemas ao trabalhar com a logística reversa, que foram sistemas mais voltados para a inserção dos catadores, para a coleta seletiva, destinação. E outros fizeram outros tipos de programa. No nosso caso da CETESB, houve uma preocupação nesse momento de pandemia, justamente porque haveria uma natural redução da coleta seletiva e dessa destinação. Então, nós publicamos uma decisão de diretoria específica, que foi uma decisão de diretoria para trazer um conforto maior para os catadores e, ao mesmo tempo, para as empresas que trabalham na linha da logística reversa. Então, o que a CETESB propôs? Né? Na decisão número 35 de 2020, para quem depois quiser pesquisar no site da CETESB, ela propõe o seguinte, que os relatórios anuais de 2020, no caso de quem atua com cooperativas, né, eles sejam, na verdade, não mais de atendimento às metas quantitativas, que era a proposta inicial, ou seja, as empresas tinham que cumprir uma quantidade X de destinação ambientalmente adequada dos seus resíduos e desvio daquilo que iria para aterros. Como isso não necessariamente vai ser possível, a CETESB propôs, então, alternativamente, que aqueles investimentos que antes seriam feitos para essa finalidade fossem desviados, na verdade,
como investimentos diretos na cooperativa, mas investimentos na média, né, dos 6 meses aí precedentes para os próprios cooperados. Então, ao invés de eu demonstrar o valor que foi utilizado com um volume, uma quantidade de resíduos que foi retirada do aterro, da destinação que seria inadequada por ser algo reciclável, eu vou mostrar o valor financeiro que foi empregado para a manutenção dos próprios cooperados. Ou então, medidas de assistência ao cooperado em colaboração com governos estaduais, municipais, enfim, estadual, né? Porque no caso é para o estado de São Paulo, ou governos municipais. E a ideia é que essas empresas, esses setores, apresentem isso no relatório de 2020, no final, né, desse ano, pela plataforma E-Ambiente, que é a que nós utilizamos aqui. Bom, essa regra só vale para quem trabalha trabalhava com cooperativas. Então, se o projeto era um projeto com cooperativa, surge essa alternativa. Qual é a vantagem dessa alternativa? Que as próprias cooperativas que não estarão atuando nesse tempo para proteção dos cooperados também tenham um valor econômico que seria um valor suficiente, um valor válido para a manutenção desses catadores. Então, houve essa preocupação no âmbito da CETESB. E essa decisão, ela também está atrelada a uma outra decisão de diretoria, que agora não vou me recordar o número, na qual nós ampliamos a quantidade de resíduos para a gestão nos aterros. Então, essa quantidade foi ampliada em até 25% enquanto durar o período de calamidade pública. Por quê? Porque, pessoal, a verdade é que nós ficamos em casa, ficando muito mais em casa, infelizmente, nós geramos mais resíduos. Então, havia esta questão também, que há uma licença limitada, né, com o período e com a quantidade de resíduos, que ela é medida, na verdade, por semana, e nós, então, estamos ampliando essa quantidade em até 25%, mas com uma série de restrições também, não pode ampliar a área e nada desse tipo, apenas para que haja um conforto que se complementa em tudo isso. Porque não havendo a coleta seletiva e não havendo, né, a reciclagem, automaticamente nós vamos aumentar a gestão nos aterros. Mas é um efeito negativo e um efeito positivo decorrentes desse momento da pandemia. Pode ver que as perguntas vão sempre nesse sentido aqui. Eu vou aproveitar agora para fazer algumas perguntas que chegaram aqui. Primeiro aqui a pergunta do Cláudio. Bom, estamos dizendo aqui que chegaram, já temos os vencedores, os ganhadores. Deixa eu anunciar aqui, então. Chegou nesse momento, estava lendo a pergunta, chegou aqui os ganhadores. Larissa Baumeister, Márcio Machado, Adriana Ponce Coelho, João Mendes e Sidney Júnior. Os 5 vencedores aqui, os ganhadores da nossa promoção, estarão conosco segunda-feira no primeiro seminário virtual do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Depois a nossa equipe vai entrar em contato, né? Vocês têm um e-mail aqui do site, @Planeta Verde, ou só mandar uma mensagem para as redes sociais. Nós estamos sempre acompanhando aqui e respondendo. E você que está conosco aqui essa noite está convidado para esse seminário internacional. A doutora Patrícia vai estar conosco também. Bom, chegou uma pergunta aqui de última hora. Aqui eu estava lendo, rolou aqui, então vai essa de última hora, eu já volto aqui, inclusive. São tantas perguntas. Da Luísa Chaves. Como apoiar os municípios do ponto de vista da gestão financeira quanto à gestão dos resíduos sólidos? Pergunta a Luísa Chaves. Sim. Bem, Luísa, eu acho que aqui entra uma questão importante, né? A lei de resíduos sólidos, ela se aplica em conjunto com a lei de saneamento. Inclusive, a lei de resíduos sólidos é posterior. A lei de saneamento é de 2007, a lei de resíduos sólidos é de 2010. Entretanto, a lei de resíduos tem um dispositivo, que é o artigo 2º,
que é muito claro em dizer que ela se aplica em conjunto com a lei de saneamento. Então, ela não chega a revogar a lei de saneamento. O que acontece? O município continua sendo o responsável pela questão do saneamento, responsável pela varrição, pelos serviços de coleta, pela destinação dos resíduos. Então, não dá para automaticamente, vamos dizer, retirar aquela responsabilidade do município e repassar essa responsabilidade para o setor privado, por exemplo, como já se pensou no passado, quando surgiu a questão da logística reversa. Mas o que eu entendo é que quanto mais nós fortalecermos os sistemas de logística reversa e melhor eles funcionarem, haverá uma diminuição da quantidade de resíduos que o município tem que fazer gestão. Então, por isso que os órgãos ambientais precisam ficar atentos para uma boa gestão do ponto de vista da logística reversa. Esses modelos que nós aplicamos aqui no estado de São Paulo, né, nós temos essa ideia sempre de compartilhar com os outros estados, essas decisões de diretoria. Nós já tivemos recentemente reunião da ABEMA, que congrega todos os órgãos dos demais estados, enviamos esse material para eles. É uma troca de experiências com outros estados, a fim de que isso possa também ser aplicado em outros estados, porque nós temos que sempre fortalecer a logística reversa, fortalecer os diferentes modelos de logística reversa, de forma que aí sim nós tenhamos uma responsabilidade menor por parte do município. Eu não vejo uma outra forma. E também, óbvio, quando há aquele dispositivo da lei, de que quando o município faz algo que seria parte das empresas, ele deve ser remunerado, seja diretamente ou indiretamente. O problema é que nós temos que ter uma noção clara que existe uma parte que ainda é responsabilidade do município, a questão da própria lei de saneamento, e esta parte ela não será transferida para o setor privado. Então, são dois sistemas operando ao mesmo tempo, e fortalecendo um dos sistemas, automaticamente nós vamos fortalecer o outro sistema também. Uma coisa que nós temos feito aqui em São Paulo também é a capacitação dos municípios. Nós já estivemos com mais de 400, nós temos 645 municípios em São Paulo. Nós já estivemos mais ou menos com quase 500 municípios fazendo capacitação, levando questões técnicas, mostrando possibilidades que o município tem de fazer educação ambiental, de reduzir a geração de resíduos, de trabalhar no âmbito do município ou no âmbito regional, de forma a ter uma gestão mais eficiente. São todos fatores que contribuem para que o município possa ser mais efetivo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Wagner Pedroso. Ele pergunta o seu entendimento, doutora Patrícia, com relação à geração de energia através da queima dos resíduos, né? Tem uma discussão que a senhora fez no início, né? Mencionou no início. Então, ele pergunta o seu entendimento sobre isso, sobre essa possibilidade da geração de energia pela queima. Olha, sinceramente, eu acho que não dá para falar assim um entendimento da professora Patrícia, mas na verdade eu penso que nós devemos estudar essa questão. Existem questões polêmicas aí, existem questões técnicas, existem questões que devem ser melhor estudadas. Então, o que eu posso colocar para vocês é que no momento atual, nós estamos buscando, via órgãos de fomento, não só a FAPESP, no caso do Estado de São Paulo, mas outros órgãos de fomento, a realização de pesquisa que envolva a universidade, a própria CETESB e o setor privado, para esclarecer melhor essa questão da geração de energia. Porque o que nós precisamos se formos avançar nesse sentido, que haja uma segurança técnica. Então, a CETESB, ela sempre se pauta pela segurança técnica. Nós não podemos avançar passos num sentido sem que haja mínima segurança
técnica. Por isso que, na dúvida, né, é um pouco da história da precaução, mas, na verdade, a CETESB atua assim. Se nós estivermos em dúvida, nós não vamos licenciar uma atividade. Por quê? Porque, na verdade, depois não adianta pensar, não deveria ter sido dessa forma. Então, a nossa preocupação é sempre de avançar, sim, olhar novas atividades, novas possibilidades, mas desde que elas estejam respaldadas tecnicamente. E o que eu posso adiantar é que nesse momento histórico nós estamos buscando e trabalhando num projeto de pesquisa que envolve setor privado, envolve CETESB, envolve algumas universidades públicas do estado de São Paulo, para justamente trabalhar um projeto nesse sentido, para que haja uma segurança técnica, porque sem esse aspecto não é possível avançar nesse tema. E também nós reconhecemos que a CETESB, como órgão técnico, né, tem um respeito muito grande do ponto de vista brasileiro, tem uma condição técnica melhor do que outras agências em outros estados. Então, também essa responsabilidade é ainda maior. Aquilo que nós fizermos aqui, com certeza vai ser algo relevante para ser aplicado em outros estados. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração para poder avançar algum passo nesse sentido. Tem uma pergunta aqui também, perguntando se a CETESB tem algum levantamento de dados com relação à contaminação, óbitos do Covid-19 entre operadores de serviços aqui de saneamento. Se tem algum estudo, algum dado nesse sentido. Se tem algum levantamento... Não, a gente não fez nenhum levantamento separado, mas também não faz parte do nosso escopo direto de trabalho, né? Do ponto de vista da CETESB. O que eu posso dizer é que aqui internamente conseguimos administrar até o momento muito bem essa situação. Então, eu diria assim, que do ponto de vista das empresas no estado de São Paulo, isso tem sido feito. E da CETESB em especial também. Até para ilustrar para vocês, nós temos uma área de atendimento a emergências. Essa área de atendimento a emergências, por exemplo, é uma área muito sensível, porque são técnicos que têm um conhecimento específico. Então, neste caso, o que nós fizemos, mesmo antes do regramento, com as idades, né, de risco e tudo mais, nós colocamos todos esses que trabalham nessa área, esses técnicos já trabalhando na residência. Por quê? Porque nós não poderíamos correr o risco de, se um ficasse doente e por um acaso os demais ficassem doentes, nós íamos ter uma perda numa área muito sensível. Então, era preferível já trabalhar preventivamente, que eles ficassem na residência e só atendessem as emergências. Então, tudo isso foi pensado aqui internamente e eu desconheço números assim sensíveis nessa área, mas eu não trabalho com números da saúde, tá? Então, eu não estou falando da questão da área da saúde. Aí, quando você falou de saneamento, eu estou pensando em Sabesp, CETESB, né? A EMAI, as empresas que compõem aqui a nossa área de meio ambiente e infraestrutura. Perfeito. Estão perguntando aqui, doutora Patrícia, o título do projeto de pesquisa sobre incineração. O título desse projeto de pesquisa. Então, nós estamos, na verdade, trabalhando ainda. Ele não é um projeto com título fechado, ele é um projeto que está sendo formulado e, enfim, trabalhado, mas que pretende olhar para alguns desses temas que já são demandas de setores que atuam, né? E que efetivamente poderiam também resolver problemas de licenciamento. Porque a vantagem hoje, inclusive dos editais da FAPESP, é que eles são pensados não só do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, eles são pensados para resolver políticas públicas. Então, a FAPESP, ela pensa um edital que vai ser aplicado junto com um órgão público.
de forma que existam algumas questões difíceis ali a serem manejadas e a universidade já esteja trabalhando aquilo para aplicar nas políticas públicas. Então, nós não temos um título propriamente, mas nós estamos trabalhando num projeto que possa efetivamente trazer esse benefício. E aí sim, ele já significa, em termos práticos, né, resultados concretos para o estado de São Paulo. Essa é a ideia. Perfeito. Tem outras perguntas aqui. Eu não vou conseguir, doutora Patrícia, nós temos aqui 5 minutos, então são umas perguntas que estão aqui bem extensas. Eu vou pedir assim, desculpa para os nossos colegas. Tem uma pergunta aqui do início, a pessoa fez menção no início da live, mas ela apareceu novamente. Uma pergunta, acho que muita gente que chegou de repente depois, gostaria de perguntar, que é a pergunta aqui do Eduardo Lins, que caso tenha alguma pessoa em casa com Covid-19, esses resíduos são passíveis de reciclagem? Essa é a última pergunta, e depois uma pergunta pessoal. E é importante, né? Eu acho que é importante Sim. porque cada um de nós, como parte da sociedade, também tem a sua contribuição. Então, como eu disse, no caso desses resíduos, eles não devem ser encaminhados para reciclagem. Eles devem ser colocados em dois, um saco primeiro, outro saco depois, e devem ser encaminhados junto com os rejeitos, né? Os resíduos assim de papel higiênico, esses que não vão para reciclagem, ou seja, vão direto para aterro, justamente para evitar contaminação, evitar qualquer tipo de contágio para as pessoas que manejam e trabalham com esses resíduos. Eu acho que esse é o foco aí principal para a nossa contribuição em casa. Não, perfeito. Bom, pergunta final. Agora a pergunta em nível pessoal. Eu vou perguntar aqui, não só para a gestora, mas também para a professora, para a cidadã. O que vem depois dessa pandemia? Quais são os desafios que nós temos enquanto sociedade? E aí a senhora, como pesquisadora, professora, gestora, eu queria a sua leitura nessa pergunta final. Bem, essa é a pergunta mais difícil, né? Com certeza. Mas eu acredito que o que vem depois, na verdade, é uma reflexão para cada um de nós de mudança de comportamento. Eu acredito que o encaminhamento que nós estamos dando para a nossa sociedade e essa visão muito materialista, né, inclusive na educação dos filhos e da forma como a sociedade tem se encaminhado, não tem produzido resultados positivos. Não tem produzido resultados positivos na família, não tem produzido resultados positivos na sociedade. E talvez esse momento seja também um momento de nós pararmos para pensar nisso, e um momento de reflexão, onde as famílias também têm a oportunidade de ficarem mais em contato, em casa, né? Uma reflexão também mais... eu sou uma pessoa cristã, então uma reflexão junto a Deus, né? Aos propósitos da nossa vida, porque muitas vezes nós nos perdemos, nos voltamos muito para o nosso dia a dia, as coisas corriqueiras, e deixamos de dar valor para aquilo que de fato tem valor. E nós, em especial, que trabalhamos com a questão ambiental, sabemos a importância da vida, porque eu acho que falar de meio ambiente é falar de direito à vida. Então, eu espero que todos nós possamos, depois desse período, tendo esse ponto de reflexão e de inflexão, buscar um outro tipo de comportamento, que isso de fato possa trazer melhorias para a nossa sociedade, que nós possamos olhar mais para o outro, porque eu acredito que da forma como nós estamos encaminhando as questões, nós não vamos chegar a nada de positivo. E espero isso, não estou falando para vocês, até para mim eu coloco a questão, né? Colocar prioridade, estabelecer o que de fato é relevante, importante, e acho que esse é um momento de pensarmos em tudo isso e, enfim, vamos ver como vai ficar depois. Acho que muita coisa vai mudar mesmo e espero que mude para melhor. Espero que Deus nos abençoe, que nós possamos no Brasil enfrentar essa situação, enfrentar da melhor forma possível, perdendo o menor número de pessoas, né? E que ainda possamos nos encontrar pessoalmente
para continuar com os nossos ideais, mas focados naquilo que de fato tem valor. Perfeito, estamos aqui com menos de um minuto. Então eu queria agradecer a senhora por estar conosco nesta live do Planeta Verde, em parceria com a rede LFG, que gentilmente nos cede aqui o canal. Muito obrigado, doutora Patrícia, você que esteve conosco aqui nesta live. Olha, poderia, o que tem de pergunta que não respondida, caberia uma outra live. Bom, segunda-feira, terça-feira, está o convite, Seminário Internacional Virtual do Planeta